Essa noite Deus quer falar algo poderoso no seu coração. Nós buscamos um caminho, um escape para tudo. Nós buscamos às vezes um caminho para sair de situações difíceis. Mas Jesus nessa noite, Ele quer falar contigo. Ele quer falar porque nessa noite o Senhor Jesus, Ele se coloca como caminho para o Pai, para que nós venhamos a entender que há uma esperança para as nossas vidas. O texto da mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 5 ao 14. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 14. O caminho que nos leva ao Pai e a vitória que nós necessitamos, que nós precisamos. Amém? Posso ler? Todos encontraram? E disse-lhe Tomé: Senhor, nós sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me recebeis a mim, também recebereis o meu Pai. E já desde agora reconheceis e tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu: mostra-me o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo a mim mesmo, mas ao Pai que está em mim, a quem fez as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras. Aquele que crê em mim fará obras. Olha só a responsabilidade, olha só o poder que o Senhor colocou em nós, que se move em nós por intermédio do Espírito Santo. As obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Todos concordam com essa palavra? Todos creem que o Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade e poder para vencer nesse mundo difícil e cruel, nesse mundo que Ele nos rejeita. Nós somos rejeitados por esse mundo. É por isso que nós padecemos, nós sofremos para poder sobreviver. Sofremos muito. E isso é difícil para um ser humano. É muito difícil. E aí nós vamos ver os apóstolos do Senhor tristes, angustiados, se sentindo com o coração turbado, sem saber o que fazer, porque Jesus reúne eles e disse: eu vou embora, eu vou morrer. Chegou a minha hora da obra crucial, da redenção. Chegou a hora da obra que eu serei o cordeiro do sacrifício, e eu morrerei. E quando eu morrer, eu vou ressuscitar, e todos comigo ressuscitarão. E os discípulos tristes, pensando: como que nós vamos continuar essa obra? Como é que nós vamos continuar fazendo tudo que o Senhor Jesus Cristo fez? Como é que nós vamos continuar falando, pregando, anunciando esse evangelho sem a presença de Jesus? E aí Jesus, lá no versículo 1 do capítulo 14, ele vai dizer: não turbe os vossos corações, não fique triste, não fique turbado, não fique assim. Sabe por quê? Porque eu fazendo essa obra,
eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Eu vou preparar um local para que vocês vivam comigo. E não só o local, mas também a casa. Porque nós, seres humanos, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Na verdade, a nossa carne, ela é temporária. A nossa carne, ela é muito fraca. Ela adoece, ela padece, sente dor. A nossa carne sente fome. A nossa carne se entristece. E também entristece o espírito. Porque quando o Senhor, Ele fala que os nossos olhos, Ele percebe algo que vai causar o mal dentro de nós, é porque nós somos ser perceptivos, nós raciocinamos. E quem não fica triste com uma ofensa? Quem não fica triste quando o filho faz uma malcriação? Quem não fica desesperado quando recebe uma notícia que está doente? Que pega aquele laudo, aquele exame e vê que está doente, uma doença crônica. Quem não fica desesperado? Todo ser humano é assim, ninguém é diferente. E enquanto nós estivermos nessa carne, vamos sentir isso, vamos sentir medo. Mas o medo em si, ele tem que ser controlado, para que ele não exerça sobre nós domínio. Porque muitas pessoas estão com medo ao ponto de ser dominado e não ter forças, nem para vir buscar o Senhor, nem para orar, nem para ler a palavra, nem para entender o que Deus está fazendo, a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, quando Ele é interpelado pelos seus discípulos, Tomé, ele queria ver o Pai, e Filipe queria o caminho. E Jesus estava ali na frente dele, não só o Pai, mas como caminho. Para nós termos certeza como que essa obra ela foi perfeita, que na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu ordem, Ele ficou 40 dias ali com os discípulos, e depois da sua ascensão no monte, levou 10 dias para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles que estavam lá perseverando no alpendre de Salomão, estavam lá aguardando a promessa, o Espírito Santo que desceria sobre eles para fortalecer. E quando desceu sobre eles, eles foram cheios do poder de Deus. Ali eles entenderam o que o Senhor estava falando, que o caminho iria fazer na vida deles. E quando o caminho fez aquela obra maravilhosa, eles foram conhecidos como o caminho. Tanto que o apóstolo Paulo queria pedir uma carta para ir atrás da seita chamada Caminho. O caminho que o Senhor nos apresenta não é o mesmo caminho daquilo que eu penso que naturalmente vai acontecer. Porque muitos de nós queremos dar uma ajuda para o Espírito Santo. Muitos de nós queremos às vezes fazer algo que nos agrada, pensando que isso é ao favor de Deus, mas não é. O favor de Deus é diferente. Tanto é que os discípulos estavam há muito tempo, 3 anos no ministério, e não conheciam Jesus. Jesus diz: vocês não me conhecem a mim? Para nós entendermos como que o amor do Pai, o Deus Pai, é grande, é imenso o amor de Deus para as nossas vidas. Um anjo aparece a uma jovem chamada Maria e dá uma saudação para ela, e ela fica sem saber que saudação era aquela. Que saudação é essa? E ela pergunta ao anjo, e o anjo vai dizer para ela que ela foi escolhida, que ela foi agraciada, porque da raiz de Davi viria uma semente que iria para o ventre dela e nasceria que seria conhecido como o Rei dos Reis e governaria eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim: olha, eu vou ficar grávida? Sim, você vai ficar grávida. Mas eu não sou virgem.
Como é que vai ser isso? Então o anjo explica para ela algo de sobrenatural. Ele vai dizer assim: olha, o Espírito Santo te cobrirá e você ficará grávida, e você dará o nome dessa criança de Jesus. E ela entendeu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo no início ele deu a vida a tudo, porque ele pairava sobre as águas. E quando o Senhor, ele, do caos completo, do caos, ele dá a existência à terra que nós vivemos. Ele dá a existência ao mar, à vegetação. Ele dá existência aos animais. Ele dá aos céus, às estrelas, aos planetas. E o Espírito Santo está ali, mas ele está averbando, e do nada aquilo surge. Do nada aquilo vai surgindo. Então do caos ele vai trazendo a matéria, ele vai trazendo o espaço, ele vai trazendo o tempo, e criando, e nos cria a sua imagem e semelhança. Nós somos dotados de sentimento, nós somos dotados de capacidade de raciocínio, nós somos capacidade de autopreservação, nós somos capacitados, porque quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele cria um projeto, família. E quando ele cria esse projeto era perpétuo, até que lá no Jardim do Éden, a serpente vai conversar com a Eva. E lá no Jardim do Éden, ele vai perguntar para ela: o que Deus disse para você? Deus disse para você fazer o quê? Você pode comer de tudo? E ela disse: olha, nem tudo. Nem tudo. Eu não posso comer da árvore que está no meio do jardim, porque Deus proibiu. Satanás não perguntou isso para ela. Perguntou se ela podia comer de tudo. Mas ela foi responder aquilo que ela não podia comer. Satanás não perguntou isso a ela. E Satanás aproveitou: mas por que vocês não podem comer? Porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Satanás disse assim: não, porque se você comer, vocês saberão do bem e do mal e serão semelhantes a Deus. Muitas das vezes o que acontece na vida do crente é aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. E isso vai prejudicar aquele trajeto do caminho que o Senhor planejou nas nossas vidas. O caminho que o Senhor nos planejou, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas, aquilo que o Senhor tem de fazer nas nossas vidas, Satanás ele vem para tirar de você. As portas que vão se abrir, Satanás vai se apresentar diante de você, para que você não receba essa vitória. Ele vai fazer de tudo para que você não receba. Ele vai apresentar situações para que você fique cego. Isso aconteceu no Éden. Mas veja bem, no jardim de Deus o homem caiu e pecou. A maldição e a morte entrou no mundo. Jesus nasce porque ele era a profecia do julgamento de Deus. Deus ele julgou a mulher, Deus julgou a serpente e falou que nasceria uma semente que esmagaria a sua cabeça, tiraria o poder dele. Tiraria o poder dele, tirou o poder dele, tirou o poder de Satanás. E Jesus nasce, e Jesus inicia o seu ministério. Ele vai ser batizado no Rio Jordão. Quando ele sai do Rio Jordão, os céus se abrem e desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, e o Pai dos céus diz: esse é meu filho amado. Porque no início ele era aquele verbo, ele era o verbo que saía da boca do Pai, era Jesus. João diz isso no início.
o Espírito Santo vem sobre ele, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, levar ele para o deserto. Nem isso que acontece? Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos leva para o deserto, para sermos provados, para saber se essa provação vai nos fazer crescer ou vai demorar a nós entendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas são motivadas e crescem rápido, outras lentamente. Não é errado, não é errado. Mas quanto mais você se dedicar, quanto mais você se colocar na obra, quanto mais você estiver na presença do Senhor, quanto mais você ler e estudar a Bíblia, quanto mais você orar, mais você entenderá o plano de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele entendeu, sabe por quê? Ele vai dizer assim, olha, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, ele vai dizer assim para o rei Agripa, ele está sendo interpelado, e ele vai dizer assim, olha, ó rei Agripa, o que importa é cumprir a visão, o chamado, é isso que importa, eu cumpri o chamado, e isso importa, ele entendeu o chamado, e quando ele se converteu foi rápido, foi muito rápido. Orações que elas são rápidas nas nossas vidas, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Isaías capítulo 6, Isaías, ele vê o templo do Senhor, aí ele vê a glória do Senhor, ele vê Deus sentado no trono, ele vê a sua glória encher o templo, ele vê os serafins glorificando e exaltando, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é: eu vou morrer, porque eu tenho meus lábios impuros, eu não falo coisas boas não, porque os meus lábios são ruins, então eu vou perecer. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não vai coabitar com o pecado, com o mal, não vai, o mal vai ser destruído. É por isso que os serafins estão lá, porque se a glória de Deus vir aqui, os pecadores já estariam todos consumidos. Lembram de Levítico capítulo, no livro de Levítico, aqueles que não se santificavam e entrasse na tenda, no Santíssimo, e não estivesse puro, seriam consumidos, porque ali se manifestava a glória de Deus, e é por isso que os querubins estavam lá, é para que a glória, mesmo eles estando limpos, não consumisse eles, porque ali a glória de Deus estaria contida e não eliminaria os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E os filhos de Arão foram acender fogo estranho e foram consumidos. A glória do Senhor é eterna, é maravilhosa. A glória do Senhor, que nós um dia estaremos lá e veremos essa glória, porque não haverá sol, só a glória do Senhor estará iluminando perante a cada um de nós, e nós veremos essa glória. A Bíblia revela que nós estaremos sentados na mesa comendo com Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que coisas que nos inspira a amar o Senhor, que nos inspira a buscá-lo, que nos inspira a estar na presença dEle. E essa inspiração, ela é boa, essa inspiração é maravilhosa, e nós devemos segui-la. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é levado para o deserto. E o que acontece no deserto? Satanás vai usar a mesma estratégia que usou com Eva. Então ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Depois, quando ele terminou, ele teve fome. Justamente quando ele teve fome, Satanás se apresentou para ele. Satanás só vai se apresentar para você quando você está necessitado, porque ele sabe que ali é um ponto que Deus está olhando para você e aguardando você dizer: me ajude, me abençoe, me liberte dessa situação, me salve dessa condição, eu quero ter a paz que o Senhor promete. É nesse momento que ele vem para impedir que você fale isso. Então ele vai dizer para Jesus: ora, você é filho de Deus? Se você for realmente filho de Deus, você vai dar ordem para essas pedras se transformar em pães. E Jesus, para mostrar que realmente era filho de Deus,
ele não fez aquilo que Satanás pediu. Ele não fez aquilo, porque quando uma palavra torcida vem, você tem que falar a palavra verdadeira. E Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E naquele momento Satanás viu que ele realmente tinha poder, que ele estava centrado, que ele estava cheio da unção do Espírito, e que não teria chance. Mas aí ele vai mudar de estratégia. Ele vai levar Jesus a um pináculo alto, e lá ele vai mostrar toda a glória do mundo. E mostrou para Jesus: olha, está vendo tudo isso aqui? Olha, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 4. Tudo isso me foi dado a mim. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso será seu. São as facilidades que às vezes se apresentam. Satanás vai fazer isso para que você se iluda. Ele vai trazer facilidade para você. Ele vai tentar fazer você ser uma pessoa iludida, e aí presa numa narrativa que ele vai criar na sua mente, ou que você vai ver em algum programa, em alguma novela, em alguma situação. Porque Satanás, ele faz isso. Ele cria essas narrativas. Por exemplo, uma pessoa que está com fome. Você saiu do trabalho tarde, fez hora extra, está lá 10 horas de hoje, você pegou 8 horas da manhã e largou às 10 horas da noite, e você está cheio de fome, você querendo comer, e você pega o seu carro e vem para casa, mas no caminho você vai ver vários outdoors, como hambúrgueres, batata frita, refrigerante, e aquilo vai te seduzir, você vai ficar com mais vontade ainda de comer, você olhando aquilo. Satanás faz assim, dessa forma que ele faz. E aí, mais na frente vai ter um posto de combustível com aquela, como que é o nome daquele que tem nos postos de combustível? Isso, lojas de conveniência. Aí vai estar lá, loja de conveniência lá, pão de queijo com café expresso, e você cheio de fome. E é assim, dessa forma que Satanás faz para te desviar do caminho, para te tirar daquilo que o Senhor planejou para você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus Cristo, ele vai dizer assim: olha, somente a Deus adorarás, e somente perante Deus você se ajoelharás e reconhecerá que há um só Deus, o Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Porque os discípulos, eles pediram um caminho. Eu quero um caminho, mostra para nós o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Mas Jesus não deu para eles um mapa, um GPS mostrando aonde encontrar esse caminho que eles queriam. Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus não mostrou para eles uma localização geológica, não mostrou para eles de onde que era. Jesus não fez isso. Não tinha método, não tinha nenhuma representação religiosa. O caminho é você entrar em Jesus Cristo, é você aceitar Ele, é você estar com Ele, é você caminhar com Ele todos os dias pela manhã, é você caminhar com Ele a todos os instantes, é você estar com Ele. Esse é o caminho. E Jesus, ele vai muito mais além quando ele diz para os seus discípulos que Ele é o caminho, mas ele diz que Ele é a verdade. Quais são as verdades que nós temos hoje nesse mundo? Relativas. Porque hoje nós vemos que aquilo que era verdade não é mais. Muitas pessoas acreditavam que a Nevalgina, ela fazia bem, e nós descobrimos que somente o Brasil permite tomar, porque ela causa um dano colateral gravíssimo. Muitas coisas que acontecem nos dias de hoje
como a própria ciência ela muda e diz que não tem como haver a evolução de espécie, não existe, não tem como. O homem vindo do macaco não existe, a ciência não consegue, porque o nosso DNA tem uma diferença de mais de 40% do DNA do macaco. Não tem como nós ter vindo, evoluído, não existe isso. É por isso que quando é feito qualquer tipo quando vai fazer qualquer teste de um medicamento para seres humanos, eles vão usar em ratos ou em porcos, porque são os que mais se aproximam do nosso DNA, ratos e porcos, e não macaco. E muitas coisas relativas nos dias de hoje, que nos mostra que a Bíblia hoje é a bússola do mundo. A Bíblia hoje é a bússola do mundo. E a Bíblia está dizendo que o mundo está falando assim: ei, eu estou chegando ao fim. Ei, eu vou me extinguir. Ei, eu não vou existir mais. Está próximo. Porque nós temos visto aí muitas coisas estão vindo à tona, porque a ciência se multiplicou e as informações estão chegando muito rápida, e muitas pessoas não estão acompanhando essas informações, muitas pessoas estão temendo pelo futuro, muitas pessoas não sabem o que vai acontecer, muitas pessoas não estão buscando se basear na Bíblia, na palavra, e ali se colocar fisicamente e espiritualmente, se colocar ali na palavra, que é o caminho, para que nós venhamos a entender que só o Senhor, Ele vai trazer essa capacidade para as nossas vidas, somente Ele, somente o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, eles vão fazer coisas que vai mudar a história, que mudou a história da nossa vida. Lá atrás, com os feitos da igreja, e nós recebemos, nós somos a herança daquela igreja que se iniciou lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós somos aquela igreja forte, nós somos aquela igreja poderosa, nós somos essa igreja. Mas Satanás não quer que você entenda isso. O inimigo não quer que você entenda que você tem poder, que você tem capacidade, mas para que você tenha e conheça essa capacidade somente com o estudo bíblico, somente com o entendimento da palavra. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Romanos, capítulo 12, versículo 1, o verdadeiro sacrifício é quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque esse é o culto racional, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele. Para nós entregarmos a nossa vida, para nós nos santificarmos e entregarmos a Ele, isso tem um preço. Mas muitos não querem pagar esse preço, muitos não querem pagar, porque para pagar esse preço, muitas pessoas vão dizer: você é fanático, você não curte isso, você não curte aquilo, não pode. E você vai ser criticado por muitas coisas, por muitas decisões que você vai tomar, para você se separar, para você se consagrar, para você ser santo diante do Senhor, para que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mostre, te revele, te capacite, te traga entendimento, que venha na sua mente ali você conseguir enxergar, porque a Bíblia diz que muitos aqui têm um dom, que muitos aqui não sabem, não conhecem seus dons, mas têm dons, adormecido, mas para isso tem que se santificar, para que esse dom, ele sobressaia, tem que se santificar. Um exemplo, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não foi rejeitado por muitos, por ele ser um doutor da lei, conhecer toda a lei. Quando ele se separa, aqueles 3 anos que ele fica separado ali, estudando entre a lei e o chamado de Jesus Cristo, ele entende, ele compreende nesse estudo sistemático qual era o seu chamado e o que deveria fazer nesse chamado. E ele entendeu esse chamado,
ele se entrega a esse chamado, e ali ele começa a se santificar. Essa santificação é tão grande, que ele é cheio do poder, cheio da unção, ao ponto de ele escrever em Coríntios, dizendo que era ele, mas falando numa segunda pessoa, dizendo que ele conhecia uma pessoa que foi ao terceiro céus, diante do trono da glória, e lá ele viu e ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito saber, mas pela sua pressa de querer ir para lá, nós sabemos que é coisa boa. Ele tinha muita pressa para ir. Eu nunca vi um homem tão alegre. Combati o bom combate, e agora eu entrego a minha vida como libação ao Senhor. Eu entrego a minha vida. Moisés, ele recebeu a ordem do Senhor para falar a rocha, para que a rocha desse água para o povo, mas ele e Arão pecaram quando feriram a rocha. Eles bateram 2 vezes sobre a rocha, e não era para fazer isso, porque o Senhor falou: diga a rocha. E com isso Deus falou: vocês 2 não entrarão na terra prometida, mas você, Moisés, verá a terra. E Deus leva Moisés para subir lá no monte e olhar: ó, essa terra todinha, o povo que você trouxe até aqui herdarão. Agora você vai levantar um sucessor. Você vai pegar Josué, ele vai te suceder, e ele vai entrar nessa terra. E ele vai dizer, Moisés vai dizer assim: olha, Senhor, tu és Deus, tu és glorioso, tu és poderoso, a tua palavra me deu fôlego de vida, então o Senhor pode tirar e levar a hora que o Senhor quiser. As pessoas têm intimidade com Deus, não têm medo de morrer, porque ela sabe que o corpo que está aqui dentro, o Espírito, vai estar em comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz que Ele vai estar conosco todos os dias. Quando nós partimos, vamos estar com Ele, na presença dEle. Nós vamos estar lá com Ele. Pergunta para Moisés se ele quer voltar. Pergunta para qualquer mártir se ele quer voltar. Não vai, porque esse mundo, ele só nos causa males. Esse mundo, ele nos odeia. Esse sistema, se ele pudesse, tirava a nossa vida. Por isso que esse sistema, ele nos combate. Esse sistema quer nos destruir todos os dias. Se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos sob sofrimento, se não fosse a graça do Senhor. Porque muitas pessoas perguntam assim: mas se Deus é poderoso, por que Ele permite o mal? Ele não permite o mal. O mal surgiu no coração de Satanás. E pelo livre-arbítrio, muitas pessoas são acometidas pelo mal, são influenciadas pelo mal. O mal, Satanás só pode entrar nessa dimensão física por intermédio de pessoas. Então essas pessoas vão expressar aquilo que Satanás é. São essas pessoas que vão fazer aquilo que Satanás sempre fez desde o início, homicida. São influenciadas por ele. Infelizmente, a Bíblia diz que todos ressuscitarão, todos, até os que vão ser condenados, vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar para receber um corpo para ser condenado junto com Satanás. E eles sabem, os mortos sabem disso. Nós temos aí várias passagens que vai dizer, mas uma que nós está mais recente é a passagem do rico e do Lázaro, quando o Lázaro ele morre, ele vai para o seio de Abraão, e o rico vai para o Hades. E quando ele chega lá, é um local de sofrimento, ele sabe que é de sofrimento, ele está consciente, assim como aquele mendigo, quando morreu, ele estava sendo consolado.
quem faz agora o serviço do seio de Abraão é Jesus. E quando você morre, é Ele que te consola, é Ele que fala contigo, e você vai estar na presença dEle. É por isso que nós devemos nos alegrar e não ter medo da morte, porque a morte é o caminho de todos, nós morreremos, um dia morreremos, mas graças a Deus, bendito pelo seu Filho, que deu a sua vida, e é o primogênito da ressurreição, para nos dar um corpo ressurreto, um corpo perfeito, que a nossa alma vai estar lá, e nós receberemos um novo nome. Você já tem um nome guardado, o Senhor já está lá com o envelope com o seu nome lá, para te entregar, isso aqui é o seu nome, agora você chama isso, você terá uma nova identidade, porque você estará em um novo mundo. Porque às vezes o meu nome, é o nome de um cantor que a minha avó gostava muito, na década de 40, 50, 60, chamado Dori Edson. A minha avó gostava e me colocou esse nome. Mas todos os nomes, ele tem um símbolo por trás dele. Os judeus, eles seguem esse simbolismo dos nomes. E esses nomes representam algo. E se esses nomes representam algo, eu acredito que no dia que o Senhor for me dar o seu galardão, eu vou receber meu nome, pelaquilo que nós fazemos. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho que sair pelo mundo ganhando almas para que eu tenha um galardão altíssimo. Não precisa disso, porque o próprio Senhor diz: não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua salvação. Ore pela sua família, ore pelo seu filho, pela sua filha, ore por uma pessoa que você ame, ore pela igreja, pelo ministério, pelo pastor Abel. Orem, isso lhe dará galardão. Quando nós cumprimos a palavra do Senhor em uma medida, quando nós buscamos Ele, quando nós queremos nele, quando nós nos lançamos nele, isso gerará galardão. E Satanás sabe disso, é por isso que ele não quer que você faça, por isso que ele não quer que você ore, por isso que ele não quer que você venha à igreja, por isso que ele não quer que você obedeça ao seu pastor, por isso que ele quer que você não seja generoso na obra, porque sabe que a finança, o nosso dízimo e a nossa oferta, ela é uma semente, e o apóstolo Paulo fala isso, é uma semente. Vamos lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22, Jacó, ele está ali em Betel, fugindo, ele está fugindo do seu irmão que queria matá-lo, porque ele enganou e recebeu a bênção no lugar de Esaú, e fugiu com medo de morrer. E aí ele tem um sonho e ele vê a escada de Deus, os anjos subindo e descendo. E ele falou: aqui é a porta dos céus. E ele ergueu uma coluna e disse ao Senhor: tudo quanto me deres, eu darei o dízimo. Não está escrito? Eu te darei o dízimo. Aliança reconhecendo o poder de Deus, aliança reconhecendo que Deus, ele nos prospera, aliança reconhecendo que Deus sempre vai estar à frente e não deixando. Situações ruins virão, essa é a prova que todos os crentes passam, mas você está preparado para passar por ela? Assim como Jesus passou pelo deserto, você está preparado para passar pela essa provação e sair dela? Porque tem uma saída, tem um caminho para você sair dessa provação, da situação que você vive. Há um caminho, há uma fórmula, não mágica, mas de fé. Porque quando você crê, e quando você faz conforme a palavra do Senhor, você será recompensado, porque todos os servos são recompensados. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, vinde a mim todos vós estáis cansados, perdão, aí é Mateus 11, 28, ele vai dizer ali
que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando? Dentro desse sermão que ele prega, o Sermão do Monte, que é um dos maiores ensinamentos que nós temos para uma vida social de um crente, está ali. Começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Ali tem um grande ensinamento para a vida do crente. Se você tiver essas passagens como base da sua vida, você será um crente forte, será um crente cheio de poder, cheio da unção, porque ele vai ensinar você a orar, vai te ensinar como você se portar, como você deve seguir a Deus, e ele vai dizer, ele vai falar para um povo que estava passando situação pior do que a nossa, um povo que estava sendo dominado por Roma. Então eles tinham que pagar impostos para o rei de Israel e pagar impostos para Roma. Eles tinham que pagar impostos dobrados, imposto sobre imposto, e o povo não aguentava mais, porque politicamente eles estavam abandonados, eles não sabiam quem seguir, se é quem Roma colocou para governar, ou se Roma. E o povo não sabia mais o que fazer, estava perdendo a sua identidade, porque a religião daquela época, os fariseus estavam pedindo aquilo que eles não podiam fazer, estavam explorando o povo, e muitos em até benefício de Roma, por Roma lhes dá autoridade para o sumo sacerdote em Israel. E o povo estava pobre, não tinha o que vestir, não tinha o que comer, não tinha o que calçar, não tinha onde morar. E ele vai dizer isso. Que quando nós buscamos primeiro o reino, quando nós nos colocamos diante do Senhor, e quando nós firmamos essa aliança com Deus, quando nós entramos por esse caminho que o Senhor nos chama, e quando nós nos entregamos a Ele ali, naquele momento, algo de sobrenatural começa a acontecer nas nossas vidas. E Deus sabe que nós estamos ali necessitados, que nós temos algo a pedir, que nós estamos ali, às vezes faltando algo nas nossas vidas. Mas Ele quer que você fale, Ele quer que você explique para Ele, Ele quer que você diga para Ele: Senhor, eu quero uma porta de emprego aberta. Deus, eu quero ser curado dessa enfermidade, dessa doença crônica. Senhor, eu quero receber aquela ação que está na justiça a tempo. Entra lá com a sua providência. Meu Deus, entra no meu casamento, entra na minha casa. Senhor, haja na vida do meu filho. Ele quer ouvir você falar. Porque quando você fala para Ele, Ele está mostrando para Satanás. Eu me esqueci que eu falei que eu ia colocar duas condições, mas agora eu me lembrei, graças a Deus que me lembrei, que eu ia falar duas condições de orações que são respondidas. Dois tipos de orações. A de Isaías, e ele faz essa oração: eu vou morrer. E Deus manda que o anjo pegue Atenaz, abraça e toca nos seus lábios. Imediatamente o seu pecado é perdoado. Imediatamente a sua oração é ouvida e ele é perdoado. E ali Deus responde ele imediatamente. E diferente é a de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, era sacerdote da sua família, era um homem que ajudava várias famílias, era um grande empreendedor na sua época, lá em Ur dos Caldeus. Ele era um grande empresário, e de repente, entre Deus e Satanás, há uma conversa. Você viu o meu servo Jó? Vi. Homem reto, se desvia do mal, mas ele faz isso porque
o Senhor abençoa ele, era um homem rico, tem uma família abençoada, tem casa, come todo dia um banquete, o Senhor tem abençoado ele. Agora tira isso dele, para ver se ele não vai blasfemar. E o que acontece? Tudo é tirado de Jó, inclusive a saúde, para eu fazer um resumo, inclusive a saúde é tirada dele, ao ponto de ele dizer: nu vi o mundo, e nu voltarei. Isso mostra que aquele homem, ele cria em Deus de uma tal forma, que ele acreditava que Deus era o responsável pelas suas bênçãos, pela sua finança, e que ele só estava ali cuidando. Quando ela foi embora, ele falou: é de Deus, é dele, ele tem o direito de fazer o que ele quer. E aí ele começa, nessa oração dele, começa a vir os seus amigos, e ele vai entender que Deus vai vir sobre a vida dele. Ele vai dizer, vai estar escrito, porque sobre Jó havia uma coisa que fez ele receber isso, esse desafio que o tirou. Jó tinha medo. Jó, capítulo 3, versículo 25: aquilo que eu receava veio sobre mim, e aquilo que eu temia me aconteceu. Porque às vezes o medo, ele vai fazer isso. Aí eu não vou dar, estou com 10 reais aqui, eu não vou dar de oferta, porque amanhã eu não tenho nada. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. O que eu estou querendo te dizer aqui, por ilustração, é que quando nós acreditamos que Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, é que nós podemos aceitar desafios, não importa qual desafio for. Então nós devemos, nesses desafios, aceitá-lo, porque quando Jó foi trabalhado, a sua oração foi um pouco mais demorada, mas quando ela é demorada, algo acontece diferente, porque Jó, ele perdeu 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, perdeu camelo, jumento, bois, camelo. Deus deu em dobro. Deus, ele trabalha na vida de você para te dar em dobro. Deus, ele trabalha na sua vida, porque depois dessas tentações você vai receber algo tão poderoso, algo tão forte da parte de Deus, que você vai dar glória. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter me mantido fiel, porque agora eu sei que o Senhor é um Deus que abençoa. E naquele exato momento, ele vê tudo em dobro, até os seus filhos, que não foi em dobro, porque o Senhor resolveu salvá-los. Os seus 10 filhos foram salvos, por isso que foi contado em dobro, porque ele deu mais 7 filhos e 3 filhas, que eram as mais belas naquela região, naquela época, segundo a Bíblia revela. Você é um sacerdote na sua casa, você tem uma responsabilidade em oração pela sua família. Deus te chamou como uma coluna. Deus, ele te apresentou esse caminho e quer que você faça isso. Ele quer que você ore pela sua família, ele quer que você ore por tudo. A partir de hoje, não deixe de falar nada para o Senhor, mas coloque tudo, coloca tudo, desabafa diante do Senhor. Entra no seu quarto e fale com Ele. Abra seu coração, derreta seu coração diante do Senhor, chore na presença dEle, fale para Ele aquilo que te magoa, aquilo que te entristece, aquilo que te causa mal, aquilo que te causa angústia, aquilo que te causa medo. Coloque, fale para Ele, diga para Ele, derrama seu coração diante do Senhor, e você vai ver que a palavra, ela tem poder. A palavra
ela tem poder. Um amigo ele me perguntou assim: quando você fez seminário, você se sentiu mais poderoso? Eu falei assim: não. Eu falei para ele: olha, o seminário, ele não te dá poder nenhum. O que te dá poder é a palavra. Quem vai para a escola bíblica, quem lê a palavra, tem poder. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala que o poder é na palavra. É na palavra. Eu falei para ele: eu tenho conhecimento de fatos, de alguma coisa que me ajuda a estudar sistematicamente a Bíblia. Porque nós precisamos estudar a Bíblia. Eu continuo estudando a Bíblia. Porque quando eu começo a estudar a Bíblia, eu mesmo fico pensando: não sei nada. Eu não sei nada. Sabe por quê? Porque o que vai te trazer conhecimento, sabedoria, é o relacionamento que você tem com o Espírito Santo. É a forma com que você convida o Espírito Santo, a forma como você se santifica, que você se consagra, que você se abre para o Espírito Santo, o quanto você o convida para estar na sua vida, o quanto você pede para tirar os obstáculos, o quanto você pede para tirar aquele coração duro, tirar aquele pensamento ruim, tirar aquelas coisas que te deixam desmotivada. O Espírito Santo, ele vai fazer tudo isso e vai te tornar um crente forte. Amém? Que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, e que o caminho que o Senhor nos colocou perante essa noite, esse caminho venha te abençoar a sua vida. Que essa semana você tenha um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho de prosperidade. Que aquilo que você mais tem pedido diante do Senhor, eu rogo ao Deus vivo, ao Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado nele. Que essa semana seja uma semana de realizações para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. Bendito seja o teu nome. Pastor Abel.